Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, neste dia 8 de dezembro, estamos celebrando a Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, solenidade. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 26 a 38. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a Imaculada Conceição da Virgem Maria. A Virgem Maria que foi concebida, foi preservada da mancha do pecado original. Maria é esta mulher totalmente preparada por Deus para ser a mãe do Salvador. É um mistério que nós ouvimos no Evangelho. Maria que foi preservada da mancha do pecado original. Maria agora, ela tem uma missão toda especial na história da salvação. Ela deve ser a mãe do Salvador. O anjo Gabriel é enviado por Deus na periferia do mundo de então, numa pequena vila chamada Nazaré, na Galiléia. E é enviado concretamente a uma jovem, a uma virgem que estava prometida em casamento a um homem chamado José. José era da família, José era da descendência de Davi. E o Evangelho diz bem qual era o nome desta jovem, desta virgem. Ela se chamava Maria. Amados e amadas de Deus, é o projeto de Deus. Deus tem um projeto para Maria. Deus tem um projeto para ela na história da salvação. No seu projeto salvífico, ela é aquela que deve conceber o Salvador. O anjo então saúda Maria, convida a alegrar-se. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Primeiro, amados e amadas de Deus, Maria é convidada à alegria, a alegrar-se. Alegrar-se por quê? Porque Deus está com ela. Ela é a mulher toda cheia de Deus. Ela é a mulher escolhida por Deus. Ela é a mulher na qual Deus está habitando. Maria é a mulher totalmente cheia de Deus. O Senhor está contigo. A primeira atitude de Maria é a atitude de perturbar-se, diz o texto do Evangelho. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Amados e amadas de Deus, Maria se perturba. Maria agora ela quer entender o significado da saudação do anjo. E então o anjo lhe diz: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Ela é convidada a vencer o medo. Ela é convidada a vencer o medo porque é a mulher que encontrou graça diante dos olhos de Deus. E Deus agora tem uma missão para ela. E qual é a missão?
Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ela deve, amados e amadas de Deus, ser a mãe do Salvador. Deus quer que seu filho entre na nossa história. E ele entrou na nossa história, ele se encarnou, mas ele deve entrar na nossa história por meio de uma mulher. E Deus vem pedir o consentimento de Maria. Deus vem pedir a liberdade desta mulher. Diz o texto do Evangelho, Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Quer dizer, como este projeto de Deus vai acontecer se eu não tenho relacionamento com nenhum homem? O anjo responde que ela conceberá por obra do Espírito Santo. O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, aquilo que vai acontecer em Maria não é obra humana, não é obra de nenhum homem, é obra do Espírito de Deus. E o anjo diz ainda aquilo que Deus já está fazendo em Isabel. Isabel está grávida na sua velhice, concebeu um filho na sua velhice, já é o 6º mês, para que ela era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. O ventre de Isabel, estéril, está gerando João Batista. Maria coloca então a sua liberdade à disposição de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria coloca a sua liberdade à disposição de Deus. Amados e amadas de Deus, contemplemos a beleza de Maria, contemplemos aquilo que Deus fez nela. Deus a preservou de toda a mancha do pecado original. Contemplemos o mistério que Deus tem para Maria. Ela deve ser a mãe do Salvador. Ela deve conceber o Salvador por obra do Espírito Santo. Contemplemos a beleza desta mulher, contemplemos o seu papel na história da salvação. Contemplemos o sim de Maria. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor. Coloquemos também a nossa vida à disposição de Deus, deixando com que Deus realize através de nós o seu projeto de amor. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão da Imaculada Conceição de Maria desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.